pedido de súplica, sem que eu visse, abriu calhas em minhas lembranças. Eis como sangra o poema vestido de ausentes. Eis minhas unhas de barro e servidão. Em meu corpo, o verão plantou cigarras, ergueu palavras sobre ruínas e a hipérbole para além de uma vida. Por onde passo, até as pedras ligam. E com esse poema, nós abrimos o programa Café com Poesia de hoje, entrevistando o extraordinário poeta brasileiro, Salgado Maranhão. Uma honra imensa recebê-lo aqui no programa Café com Poesia, aqui na Festa Literária Internacional do Pelourinho, em Salvador. Muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui no nosso programa. Chico, sou eu quem agradece ser entrevistado por você, vendo você falar, vendo você falar meu poema. Eu tive a sensação que o poema não era meu. Eu pedi a você para assinar o livro comigo, tá? Porque já é parceria. Você já fez parceria. Melhorou muito o meu poema. Super obrigado pela sua gentileza. E dizer para você que eu tenho uma ligação muito grande, desde muitas décadas, com Alagoas, por Jorge de Lima, por Arthur Ramos, por nosso querido Graciliano Ramos, e mais recentemente por Herman Torres, meu querido parceiro e amigo de muitos anos, Djavan, Carlos Moura, José Inácio Vieira de Mello, que é o coordenador desse evento, mas mais do que isso, é o coordenador do meu afeto e da minha admiração, querido amigo. E então, Zé Inácio Vieira de Mello, amigo de arte, de palavras e de sonhos, de modo que minha ligação com Alagoas é muito forte. E você, agora a gente tem, eu penso que o que fizemos, o que Alagoas representou na minha vida, essas relações todas, eu digo que isso é só o começo, porque eu quero muito mais. A gente vai, as vivências vão viver para frente e realizar muitas coisas bonitas. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar para o seu programa e falar para o povo de Alagoas. E dizer que a poesia é essa linguagem que diz o que não pode ser dito. Por isso é que eu escolhi a poesia, porque o acúmulo de conteúdos na minha vida, a diversidade da minha vida é tão grande que eu tive que escolher uma linguagem improvável como a poesia. Como é que iniciou a sua vida literária? O Salgado Maranhão, menino, enfim, essas imagens da infância, não é? Então, como é que você iniciou esse processo de paixão pela literatura? Eu me criei num ambiente de cultura popular. Minha mãe era negra e tinha muito contato com as danças típicas da minha região, sobretudo o tambor de crioula. É uma dança muito bonita, de uma batida, um toque muito, muito forte, de tambores, e normalmente os homens tocam e as mulheres dançam. Eu me criei nesse ambiente. E, mais importante ainda, a literatura de cordel. A minha região, eu vivi numa época neomedieval, em que não tinha acesso. A cidade mais próxima se ia a pé, e era uma média de 15 horas a pé. E era uma comunidade de 30 pessoas, 40 pessoas. Era praticamente, hoje eu sei que era um quilombo, mas nessa época ninguém falava disso. E eu vivia nessa comunidade, e aí foi a minha formação básica, foi a convivência com essa cultura popular e com a literatura de cordel, que o repentista, o cantador e o cordelista eram os jornalistas.
e ao mesmo tempo os artistas que levavam as notícias, versejando sobre os fatos recentes e sobre fatos antigos, sobre os romances de cordel, que falavam dos romances de cavalaria, né? Versavam isso os repentistas e os cordelistas, Leandro Gomes de Barros, né? Principalmente os grandes romances de Leandro Gomes de Barros. Então eu me criei vendo meus tios e os cantadores cantando esses romances e versejando sobre os fatos recentes. Aí eu ficava encantadíssimo com esse tipo de literatura. Aí eu vivi até os 15 anos. Ao sair daí, quando eu tive o choque da convivência urbana e fui buscar a literatura dos livros, mas fui buscar especialmente a poesia, por aquilo que eu falei antes, porque a poesia diz o que não pode ser dito. É tão extremo aquilo que a linguagem da poesia pode dizer, a língua da poesia, porque para mim é um estágio mais avançado da língua, onde a gente escuta uma língua que não existe no dia a dia, a não ser em alguns momentos altos de uma conversa. Você, ao falar uma língua em que você diz, me dá um copo d'água aí, dá-me um refrigerante, um telefone, você nem percebe que está falando uma língua. Mas quando você fala a poesia e que envolve essa magia das palavras, da conjunção das palavras, gerando um discurso que não se fala, você diz assim, que língua é essa? Que extraordinária é essa que eu ouvi? Que música é essa? Porque a poesia é música e imagem. Então, quando as palavras se juntam para produzir a grandeza do discurso, do imaginário, a gente sabe que só a poesia pode falar desse jeito. Claro que a prosa, em alguns momentos, também alcança isso. E a poesia, muitas vezes, é distribuída em vários gêneros de arte. Vai do teatro, do cinema, a música, sobretudo na música brasileira, também a poesia da música é belíssima. Mas a poesia em si, como ente, é aonde a língua cresce e alcança o seu nível mais alto de plasticidade, de beleza e do significante. Ela está aberta para diversas percepções. Há vídeos, livros sagrados, a Bíblia, por exemplo, é um livro recheado de poesia. E quem lê encontra o que vai buscar. A poesia é assim. Você lê aquilo e mesmo o leitor de poesia, ele encontra, cada vez que ele vai ler o mesmo poema, ele acha outras coisas. Então não tem outra linguagem que tenha tanta lateralidade para o significante e para o significado quanto a poesia. Então, o menino Salgado, lá no Maranhão, Sim. falando do povoado, que hoje é o Quilombo. Sim. Então, e essas imagens todas estão impregnadas dentro da sua poesia. Estão impregnadas, elas são inseparáveis da minha linguagem. O bom é que eu pude fazer, com um choque cultural, eu pude mesclar as vivências rurais com as vivências urbanas. Então esse caldo de cultura deu uma salada rítmica, um omelete de cultura e de linguagem, muito, eu não diria própria, eu diria uma linguagem própria minha, porque partiu de uma vivência. Às vezes é difícil, muitas vezes os poetas têm uma vivência uniforme, porque nasceram num centro urbano e aprenderam dos livros, estudaram na mesma universidade, leram os mesmos livros, comem nos mesmos restaurantes, namoram as mulheres parecidas, enfim. Mas no meu caso, eu não acho ninguém parecido comigo, porque tinha uma vivência absolutamente absurda, de uma realidade completamente diferente da maioria. Naturalmente, isso influencia a minha sintaxe, o meu jeito de dizer, inconsciente. As coisas vêm, às vezes, a poesia entra na minha cabeça de tal maneira como um jogo de palavras que, em alguns momentos, eu nem sei o que é, mas eu penso que eu estou ficando doido, e certamente estou doido de luz. Então, é uma coisa absurda. Eu fui casado com uma atriz e bailarina, e ela também é uma pessoa muito ligada à arte, e às vezes eu acordava de manhã falando um poema inteiro
por causa da oralidade, chegou à minha vida a escrita, a grafia, mas eu vivia numa língua ágrafa, eu vivia uma realidade em que não havia livros. Eu nasci numa casa sem livro, numa casa de saber, uma casa sem livro. Então, a oralidade é muito forte em mim. Eu acordava e o poema descia e eu ia falando, e ela dizia assim, pelo amor de Deus, escreva isso. Eu digo, não, se ele for bom, ele volta. E às vezes não voltava, eu ficava desesperado. Então, mas assim, porque a mente estava assentadinha de manhã, e eu começava a escafundar essa realidade da minha vivência no interior, que era uma vida de oralidade. Então, vou aproveitar isso, ia perguntar depois, mas aproveitando o momento. O seu processo criativo, como é que ele se dá? É perfeitamente aleatório. Pode acontecer aqui agora. O Goulart me falou de uma coisa em que ele estava escrevendo um dos poemas mais belos do Goulart. Nasce o poema. Em 65, ele estava, década de 60, não sei exatamente quando foi. Ele estava na rua com um amigo de Castro, que era um artista extraordinário da geração dele, da escultura neoconcreta. Ele estava na rua, no Odóquio Lobo, no subúrbio da zona norte do Rio de Janeiro, esperando o ônibus. E aí o poema começou a se insinuar. O poema chegou ali, mais um amigo disse, não, nós estamos apressados, vamos pegar o ônibus. E ele fez só um pedaço do poema e o poema subiu. Ele entrou na luta contra a ditadura, ele foi exilado, viveu em vários países. 30 anos depois, ele estava na sala, na casa dele, e a repórter foi fazer uma matéria com ele, fez uma pergunta, e o poema saiu todo, desceu, ele disse, não, acabou a entrevista, não tem mais entrevista por ele. Então, e escreveu um dos mais belos poemas dele, onde ele condensa 30 anos numa tarde, com frente à loja do Calil, na zona norte do Rio de Janeiro, a loja empoeirada numa região do Estácio, em que já um comércio decadente, e ele via aquele poema, começa ali e termina ele falando da União Soviética, do exílio, de tudo, do Maranhão, e é um dos poemas mais lindos que ele fez. Então pode nascer a poesia aqui, e pode nascer, eu lendo um livro, me sugere um livro, por exemplo, um poema do Zé Inácio pode me sugerir, um livro, um enigma de carro do meu querido Alberto Mussa pode me sugerir, posso ouvir você falando um poema na TV, e aí começa uma outra coisa que não tem nada a ver com isso. Já já a gente retorna no Salgado Maranhão, com essas histórias belíssimas, todas ligadas à literatura, especificamente à poesia. Já a gente retorna. O que é urgente para você? Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza. A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam. Que nunca desiste de ajudar o LBV, que tudo vai dar certo e a gente vai vencer. Não tem quem quebre essa corrente. Quando a LBV chamar, diga sim. Então, retornando ao programa Café com Poesia, esse extraordinário poeta brasileiro, Salgado Maranhão. E a gente estava conversando, enfim, processo criativo e tal. Agora eu vou retornar lá para o Maranhão. E no Maranhão você teve um outro trajeto depois. Aí foi Mateus.
Do Maranhão eu fui para Teresina, porque eu venho dessa família de camponeses de várias gerações, da parte de minha mãe, mas eu tenho uma lateral, uma casa grande, né? Meu pai, minha família é tradicional da parte de pai, desde a época de feitura. A fazenda em que eu nasci chama-se Canabrava das Moças, que é das minhas tias bisavós e do meu bisavô, que vieram de Portugal e se instalaram naquela região, e ali era uma fazenda de cultivo de cana-de-açúcar, de algodão, de arroz, que era exportado através de Caxias do Maranhão, do rio Itapicuru, para São Luís. Você sabe que o Maranhão foi um porto avançado, mais próximo, aliás, o porto mais próximo de Portugal. Então, muita coisa, aquele casario de São Luís, por tempo que foi construído, é porque havia uma ligação direta de São Luís com Portugal. Então, de exportação direta para lá. E aí foi construído um espaço de riqueza naquela terra, naquela região. E de modo que a fazenda em que eu nasci era uma fazenda das famílias do meu pai. Minha mãe foi... No Maranhão teve muito uma mistura, às vezes, da elite com o povo, com os escravos e tudo. Então minha mãe teve um filho nessa família. Pra você ter ideia, tem 2 cidades com o nome dos meus tios no Maranhão. Mas eu fui criado do lado da minha mãe. Isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Não fui criado com meu pai. Porque ter sido criado em contato com a natureza, com a cultura popular, em contato com a terra, trabalhando com qualquer camponês comum, isso me deu sentido de propulsão, força de propulsão para superar aquilo. E me deu sentido de humanidade, de como é que a sociedade vive, aqueles que fazem a sociedade de construção com sua própria mão, com o seu próprio trabalho, vivem e constroem a vida. Então, aí sim me deu a humanidade da literatura, porque a cultura popular veio pelo lado da minha mãe, não pelo lado do meu pai, que era uma pessoa adorável, mas eu não vivi o dia a dia com ele. Porém, essa força de propulsão a que me referi foi pelo orgulho do fato de minha mãe disse, não, meu pai queria me criar, cuidar de mim, mas minha mãe disse, não, eu vou cuidar do meu filho. Aí ficou com a obrigação de me educar, morar num centro urbano, me levar para algum lugar onde eu pudesse estudar, coisa que os seus pais, os seus ancestrais não tiveram. E dos seus irmãos e tal. Eu fui o primeiro e, naturalmente, o fato de ter sido saído de lá, minha família nuclear, da minha mãe e dos meus irmãos, eu mudei o destino da minha família. Ou seja, eu fui o primeiro de uma geração. Então, o fato da questão da geração, as gerações, normalmente, no processo de mobilidade social ascendente, uma geração sai, vai para um centro urbano, estuda, prepara as bases para a próxima geração ter acesso à escolaridade plena, enfim. Isso eu falo teoricamente, porque às vezes isso não acontece. Então, no meu caso foi isso. Nós fomos com esse objetivo de me educar, porque eu era pertencente a uma família e eu não podia não estudar. Eu tinha que estudar. E isso aconteceu. E eu aproveitei o tempo produtivo. Eu fui à luta, eu descobri uma biblioteca pública em Teresina, para onde nós emigramos, e isso foi a mudança, o diferencial da minha vida. Não foi nem necessariamente o estudo regular das escolas, da escola pública e tal. Foi a leitura. A leitura mudou completamente minha vida. E isto fez a total diferença no caminho que eu escolheria a partir daquela hora. E quando eu descobri a poesia do livro, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu queria fazer aquilo e eu não me importava com o preço que eu pagaria. Ainda hoje não me importo com o preço da poesia, porque tem um preço. Você não vê em nenhum jornal pedindo um poeta para trabalhar. Tá? Não é um emprego, não é uma vida, é quase praticamente uma missão, através da linguagem. De modo que eu nunca me importei com isso. Eu queria aquilo e ponto. Mas é claro que precisa de trabalho, precisa de estudo, enfim. Então, e aí a sua vida lá em Teresina, né, no Piauí, a sua adolescência foi lá? E a relação com os poetas, com os escritores, veio quando? Lá no Piauí? Eu sou um fruto da minha iniciativa, do meu querer. Eu busquei isso e busquei também os elos, as ligações que fortaleceram o meu projeto. Eu conheci autores
velhos escritores, velhos poetas da cidade em que eu morava, da capital, e eles me orientaram às leituras. Eles foram tutores, meus tutores naquela hora em que eu estava num processo de formação. E seguindo essa minha trajetória, eu fui buscando os vasos comunicantes que iam enriquecendo a minha busca. A partir dali, depois que eu descobri Fernando Pessoa, numa manhã na Biblioteca Pública, eu abri um livro que tinha a capa verde e vinho, as cores da bandeira de Portugal, e li um poema que dizia assim: que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? Sei o que penso, mas há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Então, quando eu li esse poema, eu disse: então a gente pode falar desse jeito, a gente pode escrever dessa maneira. Eu nunca mais fui o mesmo, porque eu até comecei, lia o livro até a metade e voltava a ler de novo, com medo de não achar outro Fernando Pessoa, outro Álvaro de Campos. E aí isso foi fundamental, porque a partir daí eu fui descobrindo outros poetas modernos, enfim. Quando eu conheci Torquato Neto, 2, 3 anos depois, no ano até que ele morreu, em 72, eu já tinha uma razoável bagagem literária, já escrevia para o principal jornal da cidade, e ele me aconselhou a ir para o Rio de Janeiro. Até disse que meu nome também não era bom e tal, que eu podia fazer outra combinação, que eu escrevia José Salgado Santos, que é meu nome civil, e aí eu fiz Salgado Maranhão, com a sugestão dele. De modo que essa caminhada passou por essas relações e por essas escolhas que me trouxeram os apoios. Que a gente faz escolhas, e uma vez eu ouvi Dorival Caymmi falar uma frase que eu achei maravilhosa, eu não me esqueci. Às vezes eu escuto as coisas e eu pego de primeira, que é uma memória bastante razoável. Ele disse assim: o hábito faz o caráter, e o caráter faz o destino. Maravilha. Então, perfeito. E a gente está na terra dele. Nós estamos na terra dele, por isso eu evoquei essa memória. Então, aí lá depois de Piauí, lá de Teresina, você foi para o Rio de Janeiro. De Teresina, aconselhado pelo Torquato Neto, eu fui para o Rio de Janeiro. E aí no Rio de Janeiro eu já tinha mais ou menos noção do que fazer e do que procurar. Já não tinha mais problema. Claro, eu queria uma atividade que não tinha retorno econômico, que era uma coisa, era um sonho, era uma entrega de vida, era uma forma de respirar. Mas eu tive que fazer outras coisas para sobreviver, para mandar dinheiro para minha família. Muita gente não sabe, mas eu fui arrimo de família a partir dos 13 anos. Comecei a trabalhar no campo com os 8 anos, a me sustentar, comprar minhas roupas e tudo com os 8 anos de idade, catando algodão, colhendo arroz, essas coisas, trabalho que criança podia fazer, nas plantações, e passei a infância correndo atrás do sol, pés descalços por entre cascavéis e beija-flores. Cedo aprendi o milagre das sementes. Minha mãe abria a terra e eu semeava os milharais, os campos de arroz e as colheitas. Vim crescendo com a sarça, o tio, sob a memória de grandes fenômenos. Quanto à poesia, fui se alojando aos poucos os latifúndios do coração. E se tenho as mãos especializadas nas palavras, vem da herança natural do ofício de criar e engravidar as plantas. De modo que essa coisa de que eu já vinha trabalhando desde a infância na agricultura, com 13 anos, eu assumi 14 anos, eu assumi uma família de 5 pessoas contando comigo. Uma coisa muito interessante, porque essa poesia está tão impregnada em você, que você fala e põe o poema no meio da fala, da nossa conversa, e é uma continuidade da conversa. É muito bonito isso. Então, é bom que você tenha notado isso. Porque é tão minha vida, minha poesia é tão minha vida, essa excepcionalidade da minha existência, totalmente diferente de todo mundo. Como um garoto de 14 anos pode sustentar 5 pessoas e ainda ter sonhos, e ainda sonhar. Se era improvável sonhar, porque ninguém sonhava. Ninguém podia sonhar a não ser uma vida de gerações e gerações fazendo a mesma coisa que seus pais fizeram.
como é que eu podia sonhar? E ainda assim, como é que eu pude vir trazido por Deus, naturalmente, por um caminho em que, sim, então, um caminho, eu fui trazido por Deus, por um caminho que ninguém passou, só a mão de Deus podia me fazer. Uma excepcional, uma criança com 14 anos já tem que assumir essa família para sustentar de velhos, dois velhos, que eu sou filho temporão, minha irmã e mais uma criança. Pois bem, aí eu já estava assumindo essa família e assumindo a oportunidade de sonhar onde ninguém podia sonhar. Porque não era razoável, não havia nenhuma razão para que as pessoas não fizessem a mesma coisa que seus pais fizessem. Como é que vai sair uma família para uma cidade desconhecida e lá sobreviver, estudar e tudo? Que projeto absolutamente delirante onde ninguém estudava. Isso não existia, mas nós fomos, porque minha mãe disse que eu tinha que estudar. E depois? Eu fui e isso funcionou. E isso funcionou porque eu acredito nessa possibilidade de você plasmar o teu sonho. Claro, existem duas formas de sonhar. Uma que é o sonho em que você sonha com a mão, sonhar fazendo. E a outra forma de sonhar é você sonhar olhando para o teto e dizer, eu gostaria tanto de ser isso. Aí você não está sonhando, você está delirando. Então, eu costumo dizer que sonho com a mão. E esse foi o projeto que eu fiz. Nós não olhamos em direção nenhuma. Nós não olhamos, minha família, em Teresina, nós não tivemos oportunidade nem de nos queixar. Não havia tempo para isso. Não havia vitimização. Esse termo que se usa muito hoje. Nós fomos direto para a ação pura. Era ação pura de manhã até a noite. Eu falo de tempo cronológico e de tempo produtivo. Nós não perdemos tempo. Meu tempo era todo utilizado. O tempo que eu trabalhava durante o dia, batendo de porta em porta, vendendo imagem de santo para botar nas paredes. Eu ainda fugi um pouquinho para ir para a biblioteca. Claro que eu não podia dizer isso, senão eu estava lascado. Se eu dissesse isso, que eu tinha ido para lá, meu irmão mais velho, 10 anos mais velho do que eu, que era meu segundo pai, se eu dissesse que eu estava deixando o trabalho para ir ler poesia, eu estava perdido. Então, eu levava até uma surra. Mas eu não podia dizer isso. Há coisas que não se pode dizer. Hoje, ele adora que eu faça isso. Porque hoje, ele sabe do resultado. Mas enquanto o pomar não dá frutos, ninguém acredita nele. Mas hoje você é um poeta consagrado na língua portuguesa, um homem que nos dá muito orgulho a todos nós brasileiros, inclusive a sua trajetória internacional. Você vive também dividido o seu tempo entre o Brasil, Estados Unidos, nas universidades, participando ativamente da vida literária também lá nos Estados Unidos, levando a poesia e a literatura brasileira. E a gente tem aqui a agradecer tudo isso, por tudo aquilo que você representa para nós, nosso imenso orgulho de você, e que é um espelho, que é uma luz para todos nós. A gente vem aqui imensamente agradecer a sua presença. O tempo foi muito curto, por tudo aquilo que você representa. Chico, eu digo uma coisa para você. Quer saber, eu não sinto a menor diferença das coisas do ponto de vista do modus vivendi da minha vida. Eu vivo com a mais absoluta espontaneidade. Para mim, é como se eu não tivesse conquista nenhuma. Eu falo com sinceridade para você. Todo dia eu vou buscar as coisas com o mesmo entusiasmo que uma criança busca saber, a curiosidade. Eu tenho uma curiosidade quase doentia. Eu quero ver tudo, eu quero ler tudo, eu quero ler sobre todos os assuntos. E a poesia precisa de um conhecimento quase enciclopédico das coisas. Mas no fundo eu me sinto uma pessoa mais comum das pessoas. Eu sinto apenas que eu sou apenas um pássaro que canta e mora nas asas. E aí então, com essas belas palavras, nós encerramos o programa Café com Poesia. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.